Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Semana Emagrecer com Saúde. É uma satisfação estar recebendo você aqui em nosso vídeo, né? E um grande projeto que está para mudar a sua vida com certeza. Eu tenho certeza que o que vai acontecer essa semana é para acrescentar, para lhe ajudar a um caminho do emagrecimento, né? Eu sou Nil Paiva, sou personal trainer, e estou com essa missão importante de bater um papo com profissionais, com pessoas que entendem do assunto, né? E o que é mais interessante, você vai estar aí na sua casa, no conforto da sua casa, recebendo essas informações para que lhe ajude a você emagrecer com saúde, né? Muito simples assim. Então estamos aí juntos nessa luta durante essa semana, uma semana extraordinária, né? Muita informação bacana. Hoje vamos começar realmente com o pé direito. Vai ser muito bacana. Você pega o seu papel, sua caneta, anote todos os detalhes desse vídeo de hoje e dos próximos que virão também, porque vai fazer uma diferença para você que está buscando resultado, para você que está buscando realmente emagrecer, ter uma vida plena, com saúde, com tranquilidade, que é realmente mudança. Então a mudança começa a partir de agora nesse vídeo, começa a partir de hoje. Então, se você está pronto, seja bem-vindo a esse mundo da saúde, a esse mundo do emagrecimento, né? Estou aqui no estúdio RAI 30, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, um dos melhores estúdios de Natal. Estou aqui na sala do emagrecimento, onde eu vou receber vários profissionais, né? Começando a partir desse primeiro vídeo hoje. E vai ser muito interessante isso que a gente vai estar trocando, essa troca de informações, essa troca de energia positiva, né, que vem aqui para realmente jogar para você aí do outro lado da telinha e participar junto com a gente dessas informações que vão ser muito importantes para a sua vida. Eu tenho certeza disso, né? Aqui no Estúdio RAI 30, com musculação, treinamento funcional, pilates, e são várias modalidades. Já tem uma história muito importante aqui em Natal, com treinamentos de até 30 minutos para emagrecimento. Então não poderia ser em outro lugar e a gente conversar realmente com os nossos convidados, né? E hoje vai ser muito interessante, é um convidado muito especial. Esse cara vem fazendo a diferença realmente na medicina. É um jovem, talentoso, né? Amigo meu, um cara que eu admiro bastante, sou fã, e com certeza aceitou o nosso convite de participar na Semana do Emagrecer com Saúde, para que a gente possa realmente trazer algumas informações para você. E esse cara, realmente, ele não é apenas um médico qualquer, ele é um endócrino, mas é um endócrino na área esportiva. Olha só que interessante. Então, se você não sabe do que se trata, fica atento aí, que as informações são precisas e vai realmente fazer uma grande diferença, certo? Senhoras e senhores, eu tenho aqui a grande satisfação de apresentar o endócrino esportivo, o meu amigo, o grande profissional que vai mudar a sua vida e que já está mudando a vida de várias pessoas. Yuri Galeno. Como é que está, Yuri? Tudo bem, meu amigo? Tranquilo, guerreiro. Tudo em paz. Graças a Deus. Obrigado por você ter aceitado nosso convite, né? É uma honra eu estar aqui com você, trocando essa ideia. E com certeza para as pessoas que estão em casa também, tendo essa oportunidade, né, de estar em casa, no conforto do seu lar, junto à sua família, ouvindo um bate-papo bacana aqui, né? Conversando comigo aqui e você realmente jogando essas informações do conhecimento que você tem, né? Isso, vamos conversar sobre obesidade, é isso, doutor? Vamos lá, sempre um prazer aceitar o convite. Maravilha. Primeiramente, vamos explicar ao pessoal em casa, né, o seu trabalho, né, como é que do que se trata esse trabalho, né, como é que você desenvolve esse trabalho. Explica para o pessoal em casa, para o pessoal entender do que é realmente a endocrinologia esportiva aí, né? O endocrinologista, ele é responsável por cuidar do metabolismo do paciente e da produção de hormônio, de cuidar dos problemas que afetam a produção de hormônios. E são duas coisas que estão altamente interligadas quando o indivíduo pensa em perder peso. A obesidade, Nil, ela é uma doença, é bom que fique claro isso. Não foi publicado recentemente um estudo na Europa mostrando que não existe paciente obeso saudável. Não existe nenhum nível de obesidade que seja considerado saudável. E como é que a gente define quando o indivíduo é ou não obeso? Existe uma relação simples que é feita você calculando o peso dividido pela altura ao quadrado. Então isso vai dar o que a gente chama de IMC, que é o índice de massa corporal. Se o indivíduo tem um IMC acima de 25, ele é considerado com sobrepeso. Se ele tem um IMC acima de 30, ele é considerado obeso. E essa obesidade é dividida em 3 categorias, grau 1, grau 2 e grau 3, dependendo do nível de peso que o indivíduo tenha. E é importante que a população tenha consciência de que a obesidade é uma doença, e é uma doença crônica, e é uma doença progressiva. Se você não intervir,
a tendência do indivíduo é cada vez ele ficar mais obeso até que ele chegue à vida, até a terceira idade, onde o indivíduo começa a ter uma queda natural da função orgânica, inclusive do ganho de peso. Mas até lá o indivíduo já vai ter perdido muito tempo. Então é importante que haja essa intervenção e essa conscientização. Se a gente for fazer um retrospecto da obesidade, a humanidade ela viveu com privação de alimento durante muitos anos. Se você for ver as fotos antigas, os quadros antigos, as pessoas ricas eram retratadas como um pouquinho gordinhas, com sobrepeso, porque só quem tinha acesso à comida era quem era mais rico antigamente. Os pobres, entre aspas, antigamente, antes da Revolução Industrial, eles eram magros, porque eles tinham que trabalhar na agricultura e eles tinham privação de comida. E quando eles tinham acesso à comida, era uma comida mais magra e mais saudável. Eram alimentos vindos da terra, alimentos integrais. Até o animal naquela época era mais magro, porque não era criado confinado, via de regra. Você tinha que caçar, era um animal que era pego na floresta, aquela coisa toda. Até o animal era mais fitness naquela época. Hoje em dia até os animais são mais sedentários e são mais gordos e a gente acaba pegando esse excesso de gordura também do animal que é criado confinado. Mas enfim, depois da Revolução Industrial, o que foi que aconteceu? Com o advento da máquina, o indivíduo foi cada vez diminuindo mais o seu nível de atividade. Então é isso que a gente vê hoje em dia. Um contexto onde o indivíduo se mexe cada vez menos. Você tem aquela atividade física que a gente chama programada e atividade física que não é programada. A programada é essa que os pacientes vêm e fazem aqui na sua academia, fazem uma série de exercícios na musculação ou um tempo na esteira. Isso é uma atividade física programada, onde você deve atingir uma certa intensidade, você tem que atingir um certo número de repetições, enfim. E tem aquela atividade que o indivíduo não programa, por exemplo. Você está fazendo um atendimento no consultório, você levantar para ir lá na recepção e chamar seu paciente, em vez de você passar o dia inteiro sentado esperando que o paciente venha. Isso é uma atividade física não programada. Mas, no contexto geral, esse tipo de atividade também conta para o emagrecimento. Saiu um outro estudo recente agora nos Estados Unidos, mostrando que as crianças que assistiam suas aulas em pé, num tipo de cadeira especial, onde ele tinha que onde ele ficava mais confortável se ele ficasse em pé para escrever, ou sentado num banco sem apoio das costas, esse estudo mostrou que as crianças emagreciam em média 30% em um ano, só de não ficar sentado o dia inteiro. Para você ver como esse nível de atividade influencia muito. Então, nós vivemos esse contexto hoje, de um mundo onde o sedentarismo ele é ovacionado, literalmente, porque quanto mais automatizado, mais dá a impressão que o indivíduo é bem sucedido, né? Os carros com mais recursos eletrônicos, cada vez você controla tudo ali no volante, os controles remotos da vida, enfim, quanto mais automatizado, dá uma impressão que o indivíduo é mais bem sucedido. Então, nós vivemos essa ditadura do sedentarismo e nós vivemos um outro contexto também, onde a indústria do alimento ela é uma indústria que ela visa lucro, obviamente, como toda indústria. Então, se ela visa lucro, ela tem que escolher entre o lucro e a sua saúde. Então, como ela prefere o lucro, ela vai ali embutir no produto dela muito sal, muito açúcar, muito condimento, muito produto industrializado. Para quê? Para o produto poder passar mais tempo na prateleira e para ele ter um gosto melhor. Entendeu? Então, o que é que isso vai fazer com o indivíduo? Vai fazer num indivíduo que já é naturalmente sedentário, ele tem um aporte maior de calorias. Então, se ele tem um aporte maior de calorias e ele gasta menos, qual vai ser a consequência? Obesidade. Então, para que haja obesidade, é necessário que você tenha um saldo positivo de calorias. Não tem como você ter obesidade se você gasta muito e ganha pouco. É impossível. Isso é uma lei da física. Você não pode produzir matéria se você não tem matéria. Então, você só acumula se você ganha mais do que gasta. Então, qual seria, então, o recado que a gente tem que dar para o pessoal para conscientizar, para que eles mudem o estilo de vida, para que eles consigam ter o corpo que eles querem? Eu sempre digo para os meus pacientes que o exercício ele é como um remédio. O exercício ele é como um remédio. Não adianta você ter uma febre, por exemplo, e você tomar 3 gotas de um remédio para febre. Não vai servir. Você tem que tomar ali 50 gotas, 40 gotas, dependendo do seu peso. Então, o exercício ele é como um remédio. Não adianta você também fazer uma subdose achando que você vai conseguir ter o efeito. Não. Nós precisamos, com a atividade física,
levar um indivíduo a ficar literalmente desconfortável, entre aspas. Se você faz uma atividade física e você praticamente termina do jeito que você iniciou, então isso vai ter um impacto, mas vai ser um impacto pequeno no seu resultado final. Você precisa tirar o indivíduo da zona de conforto dele. Você precisa fazer com que o corpo seja forçado a se adaptar àquela atividade. Porque nessa adaptação é que você vai ter os benefícios que o exercício pode trazer. Vou citar um exemplo. Quando você faz atividade física, você precisa melhorar seu gasto energético. Por quê? Porque agora você tem que dar conta de manter as funções vitais e de dar conta daquela atividade que você está se impondo. Então, o que é que vai acontecer? Você vai melhorar o gasto de calorias, melhorar o gasto de açúcar, de gordura, otimizar a queima dos nutrientes. Você vai fazer com que o sangue chegue mais facilmente no músculo, ou seja, a pressão arterial tende a diminuir porque os vasos se dilatam. Você acaba tendo uma usina de energia que tem dentro da célula chamada de mitocôndria, você produz mais mitocôndria porque você está passando a mensagem para o corpo que ele precisa produzir mais energia. Então, naturalmente, você vai ter uma queima mais eficiente de nutrientes. Os hormônios, eles precisam se modificar para você conseguir dar conta daquela atividade física. Então, essa modificação hormonal que acontece, ela favorece a melhora da composição corporal. Como é que funciona isso daí? No exercício você aumenta um hormônio chamado de adrenalina, que é o hormônio que naturalmente queima gordura. Você aumenta um hormônio chamado de GH, que é o hormônio do crescimento, onde naturalmente você aumenta a massa muscular e diminui gordura. Você aumenta um hormônio chamado de testosterona, que é o hormônio masculino, se for um exercício intenso e curto, como a musculação. Os exercícios de endurance, como corrida, normalmente eles não aumentam tanto a testosterona, mas os de musculação aumentam. Então você tem um aumento, tem uma hipertrofia muscular e tem uma definição muscular melhor. A obesidade, ela é uma doença. É importante que fique claro isso. Estudos com moscas chamadas de drosófilas, eles mostram que o tecido adiposo da mosca, ele tem muita relação com o tecido imunológico. Como são animais pouco evoluídos, então eles não têm essa divisão tão clara entre os tecidos. Mas isso, qual é a mensagem que a gente tira disso? Que o tecido adiposo, ele guarda uma relação embriológica com o tecido imunológico. Então você diz, e o que é que tem a ver, doutor? Por que é que você está falando isso? Porque quanto mais o indivíduo engorda, mais inflamado ele fica. O tecido adiposo, ele tem uma capacidade de produzir substâncias inflamatórias. Então, essas substâncias inflamatórias, elas no final das contas, vão atuar em diversos sistemas do corpo, fazendo com que você piore glicose, piore pressão, faça com que o ganho de peso se torne uma coisa cíclica. Quanto mais você ganha, mais você inflama. Quanto mais você inflama, mais você ganha peso. Então, vira um ciclo vicioso. Esse ciclo de processo inflamatório crônico piora a sua composição corporal, porque piora a liberação de hormônio masculino. Então, é como se você tivesse dentro de você um rio de esgoto correndo dentro das suas veias, literalmente. Quanto mais obeso você fica, mais você libera substâncias tóxicas na sua corrente sanguínea e essas substâncias tóxicas vão atrapalhar todo o processo de emagrecimento. Veja que é um ciclo vicioso. Quanto mais engorda, pior você inflama. Quanto mais você inflama, mais você engorda. E isso, existe outro processo que a ciência chama de epigenética. É um processo que você não consegue modificar essa tendência para a obesidade de forma muito rápida. Você tem uma tendência genética sua e você tem esse fenômeno que a gente chama de epigenética. Como é que funciona isso daí? Eu sempre dou esse exemplo para os meus pacientes. Imagine hoje que você conseguiu, com muito esforço, parar de jogar poluição no rio Tietê, em São Paulo, por exemplo. Né? Você não joga mais nenhum poluente ali no rio Tietê, mas imediatamente aquele rio não vai estar limpo. Vai demorar anos e anos de um processo lento para que você consiga limpar aquele rio por causa de todos os detritos que foram jogados ao longo dos anos. O nosso corpo ele funciona mais ou menos dessa maneira por causa desse fenômeno chamado de epigenética. Você tem ali no seu corpo uma espécie de memória que o corpo faz, onde ele gravou todos os anos de sedentarismo e todos os anos de obesidade que você imprimiu ali a ele. E não é da noite para o dia que muda. Muitas pessoas têm essa tendência de começar a atividade física, 2 meses depois eles dizem, rapaz, eu estou perdendo nada mais, o que é que está acontecendo? Aí se desespera, aí não persiste. A dica para a gente é persistir, é que você persista. Como diz o provérbio chinês, uma caminhada de 1000 léguas começa com um passo.
Então, persista. Por quê? Porque com o tempo vai haver essa mudança. Você vai ensinar o seu corpo a se programar para ser mais eficiente na queima. Isso leva um certo tempo. Então, essa seria uma mensagem de você persistir. Outra coisa para a gente persistir é que o controle do peso ele é dado por uma área do cérebro chamada de hipotálamo. É a mesma área que controla a sua temperatura corporal. A gente falou da febre antes, por exemplo. Quando o indivíduo está com uma virose, esse hipotálamo, que é essa área do cérebro, ele percebe a presença dos vírus, das bactérias, das toxinas, devido ao processo inflamatório, e ele aumenta a temperatura do corpo. Para quê? Na tentativa de combater a bactéria, certo? Então, no hipotálamo existe um centrozinho regulador que aumenta e diminui a temperatura do corpo, à medida que o corpo precisa. Nesse mesmo centro, também existe, no hipotálamo, existe um centro que controla a fome e o ganho e o gasto de peso, através de hormônios que dão vontade de comer e hormônios que tiram a vontade de comer e de hormônios que aceleram ou diminuem o seu metabolismo. Então, o peso também é controlado por uma área cerebral. O corpo não vai ganhando peso ou perdendo peso aleatoriamente. Existe uma programação genética para isso e você pode mudar essa programação dependendo dos seus hábitos. Também foi feito um estudo científico com ratos mostrando que quanto mais o rato ficava obeso, mais esse centro que controla a fome ficava descontrolado. Ficava como se o indivíduo tivesse tido um AVC, um acidente vascular cerebral, especificamente nesse centro da fome. Então, virava uma bola de neve. Por quê? Aí você passa a entender quando o paciente obeso diz assim, doutor, eu estou me esforçando muito, eu estou fazendo um sacrifício grande e mesmo assim eu estou ganhando peso. Isso não é mentira, isso não é falta de persistência, falta de vontade dele, não. Isso acontece porque a regulação do sistema nervoso dele está alterada. Por quê? Ele faz um esforço tremendo para lutar contra a sua regulação, ele tem uma sensação de fome muito grande, ele tenta comer menos, mas aquela quantidade que ele come mesmo assim ainda causa um saldo positivo de calorias. Você entendeu? Então, quando você ouvir essa frase de uma pessoa obesa, eu estou me esforçando muito e mesmo assim não estou conseguindo, é justamente por causa desses dois fenômenos, epigenética e o fenômeno da alteração do hipotálamo, que ele não tem uma percepção correta. A percepção dele fica alterada. Tem como a gente melhorar isso? Tem como melhorar. E para a gente dar áreas finais aí à entrevista, digamos assim, como é que a gente resolve essa coisa toda? Você tem que agir basicamente num tripé. Você tem que aumentar o nível de atividade física, que essa é a sua função aqui, é fazer com que o indivíduo aumente tanto a atividade programada como a não programada, ele aumentar atividades de lazer, por exemplo, que ele precise se mexer, né? Em vez de a gente ter o nosso lazer assistindo filme, jogando videogame, vamos fazer um lazer andando na praia, vamos fazer uma corrida de aventura, como o pessoal estava comentando aqui antes, vamos fazer um lazer andando de bicicleta, skate, patins, caminhada. Geralmente o pessoal só se reúne para comer. Dificilmente o cara vai lhe chamar, ei, vamos ali fazer uma corrida. Mas quanto maior for o seu nível de atividade, melhor vai ser a sua composição corporal. O indivíduo tem que atuar no segundo ponto, que é melhorar a qualidade da dieta. Você pode até nem mexer na quantidade. Você pode comer a mesma quantidade que você comia antes. Mas o que é o segredo? Você tem que melhorar a densidade das calorias do alimento que você consome. Se você consome 100 gramas de brigadeiro, você vai ter X calorias. Se você consome meio quilo de salada, você vai ter aquelas mesmas X calorias, mas agora no seu estômago tem meio quilo de comida. E o nosso cérebro ele tende a aceitar sempre a mesma quantidade de comida, independente da densidade calórica que você impõe ali. Então, esse é o segredo, evitar o alimento industrializado, preferir o alimento mais natural, fazer sua própria comida. Tem estudo científico que mostra que quem cozinha sua própria comida é mais magro. Você ter uma consciência dos alimentos, hoje em dia as crianças têm perdido isso. Você leva uma criança no supermercado e pergunta que fruta, que verdura é essa, a maioria das crianças não vai saber. Faça esse teste algum dia, se você tem filho pequeno, faça esse teste, o menino não vai reconhecer uma berinjela, uma abobrinha, uma selga, ele simplesmente não conhece porque não é ensinado isso para as nossas crianças, ele tem uma consciência do alimento, né? E o terceiro ponto seria a gente fazer essa reprogramação interna, que é uma coisa um pouco mais complexa e que geralmente exige o auxílio de algum profissional, porque aí você pode ter, com o processo de obesidade, você pode desenvolver alteração na quantidade de gordura no sangue, que a gente chama de dislipidemias, você pode desenvolver diabetes, você pode desenvolver doenças como artrite,
como gota. Você pode ter redução da quantidade de vários hormônios, como o hormônio da tireoide, testosterona, que são hormônios que melhoram a composição corporal. Você precisa melhorar essa relação dos hormônios que dão fome e dos hormônios que tiram a fome, e isso geralmente precisa do auxílio de um profissional. Então, o endocrinologista, eu costumo dizer para meus pacientes que ele é responsável por 5% do processo de emagrecimento. 95% é o paciente. A nossa parte seria o quê? Primeiro, conscientizar o paciente que ele precisa trocar o chip. Eu digo sempre assim, você tem que tirar o chip da obesidade e colocar o chip fitness. Porque hoje, tudo ao seu redor favorece você engordar. Tudo. Seus amigos, eles vão te chamar para tomar uma cerveja, eles vão te chamar para comer um tira-gosto, eles vão lhe chamar para ir para um restaurante. Ninguém vai chamar você para correr. E quando você é chamado lá, a comida também é uma comida que tem uma alta densidade de calorias. Então, eu costumo dizer para meus pacientes, você tem que ter uma postura ativa. Você não pode se deixar levar pelo sabor da correnteza. Você tem que ter uma postura ativa. Você tem que pedir primeiro no restaurante. Você tem que já ir para o restaurante sabendo o que é que você vai escolher ali. Escolher alimentos com baixa densidade de calorias, alimentos mais naturais, alimentos quanto menos industrializado, melhor. Você tem que ter uma postura ativa, entendeu? Então, 95% é o paciente. 5% do endocrinologista de diagnosticar essas alterações, tratá-las e tentar trocar o chip do paciente, tentar convencê-lo que ele precisa conviver com isso a vida toda. Obesidade não é como pneumonia, eu também sempre costumo falar isso. Pneumonia, você dá um antibiótico durante 7 a 10 dias, o paciente mata a bactéria, nunca mais na vida talvez ele precise tomar um antibiótico. Obesidade não é assim. Obesidade, você nasce com a tendência genética muitas vezes e você precisa lidar com isso a sua vida toda. O paciente tem que conscientizar. Muitas vezes os pacientes dizem assim, doutor, eu não quero tomar remédio porque eu vou tomar remédio para a obesidade, aí eu vou parar e vou engordar tudo de novo. Provavelmente isso vai estar correto se ele não mudar o estilo de vida, porque a obesidade, como eu falei no início, é uma doença crônica e progressiva. Então, se ele toma o remédio e não muda o estilo de vida, o remédio dá em média 10% de perda de peso, tirou o remédio, volta para a curva de crescimento de obesidade, que era a curva natural dele, ele volta a ganhar naturalmente, ou seja, se ele não incorporar que ele precisa mudar para a vida inteira, ele não vai conseguir. E existem vários estudos mostrando, estudos de 10 anos de duração, mostrando que se o paciente aderir a um programa intensivo de mudança de estilo de vida, ele consegue ter uma perda inicial mais rápida. As curvas de perda de peso são curvas em J, como a gente diz, tem uma perda mais rápida. Depois tem um leve reganho de peso, isso é esperado já em qualquer programa de perda de peso, mas em média os pacientes conseguem reduzir 10% do peso e manter. Né? Pacientes conseguem um pouco mais, pacientes conseguem um pouco menos, mas mesmo que você também tenha um estudo muito bom, foi feito em 2013, se chama Look Ahead, que ele mostrou em 10 anos de acompanhamento que mesmo perdas de peso mínimas de 3,5%, ele já tem um impacto grande na mortalidade, mesmo perdas de peso pequenas. Então, qualquer mudança de composição corporal, qualquer mudança de atitude, o paciente vai se beneficiar. E a mensagem que eu diria é que quanto mais cedo você fizer isso, melhor ainda vai ser o seu benefício a longo prazo. Espetacular, meu amigo. Eu realmente tenho que agradecer essas informações que você passou para mim e para todos que estão em casa. Né? Realmente uma aula, falou tudo e não tem segredo, né, doutor? A questão é um estilo de vida, né? A gente está aí sendo corrompido aí o tempo todo, né, pelo dia a dia, né, pelas comidas fáceis, né, que tem, o fast food, né, pelo convite dos amigos que ainda não aderiram uma vida saudável. Né? Eu estou conversando aqui com o doutor Yuri Galeno, e o doutor Yuri Galeno é um cara bastante ativo. Né? A gente acabou aquela época que você encontrava os médicos que fumavam e que tinha, né, aquela barriga. Né? Hoje em dia você vai dar de cara com um profissional como esse. Né? Ele pratica atividade física, musculação, sandboard, que eu já vi aí nas redes sociais, skate também. Skate, snowboard. Snowboard. Então, assim, o importante é isso. Né? Você é um médico, um profissional, tem sua vida ativa,
pai de família, né? Mas você mantém o seu estilo de vida, tanto pela sua alimentação, como também essa questão de você praticar atividades que lhe dão prazer, né? Traz a satisfação de você curtir isso aí até com sua família, né? Porque você está trazendo seus filhos também, praticando junto com você. Então isso você começa a ensinar isso aos filhos também. Que isso tem que vir lá de trás, né, doutor? É questão de como você falou, mostrar as frutas, eu mostro as verduras, para ele sabe dizendo o nome de frutas e tudo. E venho colocando isso dentro da minha casa também. E é importante que você que está aí também faça isso. Porque é a questão, tudo bem, chegou no momento de obesidade, ok, precisa de ajuda. Procura um profissional como você, né? Um endócrino. Vai ter o caminho, mas é aquilo que o senhor falou, né? A vida segue. Não é só aquilo, né? Não é só tomar os remédios. É um momento realmente de ajustar, de trocar o chip, né? Como você falou, de uma forma mais simples de entender. Tirar aquela cabeça de gordo, né? E botar uma nova cabeça fit, e começar a encarar com um estilo de vida diferente, né? Não é fácil, né? Mas não é impossível, não é verdade? O caminho é árduo, mas dá para seguir em frente. Existe o caminho, existe a possibilidade das pessoas que estão lá em casa escolher o que elas desejam. Doutor, muito obrigado por essas informações preciosas. Acredito que eu aprendi bastante. Imagine quem está em casa agora, né, assistindo esse vídeo extraordinário, né, e com certeza foi de suma importância e com certeza já deu pontapé inicial da semana Emagrecer com Saúde. Agradeço bastante. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos, né? Um contato, as pessoas quisessem entrar em contato com você em redes sociais, enfim, pudesse acompanhar o seu trabalho, quem sabe aqui em Natal, quem chegar aqui em Natal, lhe procurar para ter essa honra de realmente ter o seu acompanhamento, né? Nesse trabalho. Deixa aí o contato para o pessoal. A gente atende ali no Centro de Endocrinologia de Natal. O telefone para marcar consulta é o 3222-6328. E a gente também tem uma atuação, como você falou, nas redes sociais. O nosso Facebook é Yuri Galeno e o nosso Instagram é @DrYuri_inside. Coloca o Dr. Yuri que já aparece lá e segue lá a gente, curte as postagens, que tem muita coisa de informação, muita coisa bacana. Além do sandboard, também tem informação médica também. É verdade, eu acompanho as redes sociais e é muito interessante. Sempre tem algumas informações muito precisas mesmo, preciosas, e tem que aproveitar bastante as informações do Dr. Yuri Galeno. Pessoal, é isso aí, vamos ficando por aqui, né? Amanhã tem mais um vídeo, nesse mesmo horário. Fique atento, fique ligado, que essa semana é uma semana super importante na sua vida. Então, para você que está buscando realmente emagrecer com saúde, esse aqui vai ser as informações importantes. É aqui, nesse mesmo horário. Amanhã vamos estar com mais um profissional, passando informações importantes para mudar a sua vida, transformar a sua vida. Ok? Fique com Deus e até a próxima.